Projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia. Hoje celebramos São Carlos Borromeu. Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Menino ainda, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado destas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, lançou Carlos planos grandiosos para a reorganização da Igreja. Estes todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e foi eleito Papa com o nome de Pio IV, para esta necessidade, reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei. Ainda que por esta obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isto foi que grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando ele para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isto não aguentava comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou. Quando, em 1569 a 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Quando, porém, em 1576, a cidade foi atingida pela peste e o povo abandonado pelos poderes públicos, visto que ninguém se compadecia do povo, ainda procurava os pobres doentes dos quais ninguém lembrava, consolava-os e dava-lhes os santos sacramentos. Tendo-se esgotado todas as fontes de recurso, Carlos lançou mão de tudo o que possuía para amenizar a triste sorte dos doentes. Mais de 100 sacerdotes tinham pago com a vida na sua dedicação e serviço aos doentes. Deus conservava a vida do arcebispo
e este se aproveitou da ocasião para dizer duras verdades aos ímpios e ricos esquecidos de Deus. Gregório XIII não só rejeitou as acusações infundadas feitas ao arcebispo, mas ainda recebeu Carlos Borromeu em Roma, com as mais altas distinções. Em resposta a este gesto do Papa, o governador de Milão organizou no primeiro domingo da Quaresma de 1579 um indigno préstito carnavalesco pelas ruas de Milão, precisamente à hora da missa celebrada pelo arcebispo. O mesmo governador que tanta guerra ao prelado movera e tantas hostilidades contra São Carlos estimulara. No leito de morte, reconheceu o erro e teve o consolo da assistência do Santo Bispo na hora da agonia. Seu sucessor, Carlos de Aragão, Duque de Terra Nova, viveu sempre em paz com a autoridade eclesiástica. O arcebispo gozou deste período só 2 anos, quando em outubro de 1584, como era de costume, se retirara para fazer os exercícios espirituais. Teve fortes excessos de febre, aos quais não deu importância e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: Eis, Senhor, eu venho, vou já. São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos. O Papa Paulo V canonizou-o em 1610 e fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro. São Carlos Borromeu, rogai por nós. É o projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia.